Dunga me mencionou dizendo que um dia eu havia sido fiel no pouco e que hoje eu sou o Ricardo Sá. E aqui dentro de mim eu disse, o que não significa nada. E mais ainda, me ajudou mais ainda para lhe explicar o que vem ao meu coração, porque o que de fato Jesus nos pediu durante a pregação do Padre Jonas é uma grande conversão da parte de cada um de nós. E é uma conversão que caminha, que ela precisa chegar a ser uma conversão cada vez mais verdadeira. Que sejamos cada vez mais como Jesus é. Eu aprendi que quanto mais eu desejar ser quem Jesus é, mais eu sou eu mesmo. O mundo diz o contrário. O mundo diz que você tem que ser você mesmo. Muita autenticidade. Você tem que ser você. Deve pintar qualquer música aí que cante isso, e dizendo yeah. Você tem que ser você, yeah. Só você, pensar como você, agir como você e viver com você, yeah. Deus queira que ninguém roube esta música, que ela é horrorosa. Para o cristão é diferente. Quanto mais eu busco me assemelhar a Jesus, mais eu sou quem eu sou. Mais eu sou quem Deus me fez. Filho de Deus. Portanto, meu querido, minha querida, se você quer ser quem você é, busque ser como Jesus é. Busque imitar quem Jesus é. Você não vai nunca deixar de ser quem você é. Somente que no reino de Deus é assim. Quanto mais buscamos nos assemelhar a Jesus, mais nos tornamos quem somos. Aí é que eu vou um pouco adiante aquilo que o padre falou. O padre falou que nós somos a agulha, por onde é injetado, aonde precisar, ou pode ser até injetado no coração. Não é ali a graça de Deus, a força do Espírito Santo, a unção da palavra de Deus. Eu quero ir além. Padre Jonas até deu várias ideias de agulhas loirinhas, pequenininhas, simpáticas lá de Minas Gerais. Outras se tornaram a agulha negra da família. Somente que eu quero ir além com você. Porque eu concordo, é claro, gênero, número e grau e tantas outras coisas com o que o Padre Jonas disse. Somente que eu peço licença para ir além. Porque, sabe, Jesus não quer só que a gente seja a agulha por onde Ele passa. Ele quer que no nosso ministério nós sejamos de fato quem Ele é. Por que a comunicação de Jesus é perfeita? Por que se diz que Jesus é o perfeito comunicador? Porque Ele simplesmente era tudo aquilo que Ele dizia. Isto quer dizer então, que quando Jesus passava pelo meio das pessoas, as pessoas podiam dizer olhando para Ele, olha lá a boa nova. Quem é a boa nova? É aquele homem que está passando ali, aquele com aquela roupa comprida, barba, bigode. Quem é ele? Ele é a boa nova. Jesus é a boa nova. Jesus não nos trouxe a boa nova, não. Nem mesmo Jesus nos falou da boa nova. Jesus, ele era a boa nova. Tudo nele era o evangelho. Ele é a boa nova do Pai, que para comunicar-se a nós, falava, realizava milagres, prodígios. Por isso a comunicação de Jesus é perfeita. Por isso ele é um perfeito comunicador, porque ele é a boa nova. Ele, a sua pessoa, sua carne, é a boa nova que se fez carne, é o verbo que se fez carne. Então é a pessoa dele. O resto
O falar, o agir, os prodígios, tudo isso é resultado daquilo que Jesus era. Ah, meu Deus do céu, eu quero que olhem para mim e para você e digam: olha o Evangelho. Aí o Evangelho vai lá e diz: guia-me, leva-me. O Evangelho também canta. E o Evangelho então traz a palavra de Deus e ele prega. O Evangelho também fala e nós rezamos, e Deus então, porque é tão bom, age através de nós. Então, mais do que sermos a agulha por onde Jesus passa, nós precisamos ser também nós, Jesus para as pessoas. Tenho certeza que meus irmãos aqui, músicos, musicistas, têm a mesma experiência que nós temos, e ela está ficando cada vez mais aguda. As pessoas querem ver em nós Deus, querem ver em nós Jesus Cristo. Não vêm nos shows, nem acampamento, ou mesmo que pensem que isso, por exemplo, trata-se de um show ou coisa parecida, quando vocês sabem que não é. Elas querem ver Deus em nós, não querem ver palavras bonitas somente, nem músicas bonitas, nem bem tocadas, nem bem interpretadas. Elas querem ver Deus, senão vocês não voltam mais aqui. Porque eu vejo o seu olhinho quando a gente se encontra aqui. Quase que vocês olham para nós e para meus irmãos também, irmãs que devem ter a mesma experiência. Eu quero olhar no fundo do seu olho para ver se esse negócio é que você anda cantando e dizendo, se isso é verdade, você não fez algum curso de teatro, e tudo isso aí é uma farsa. Porque as pessoas querem Deus, elas não querem a minha música. A minha música é serviço, é instrumento por onde Deus passa, mas as pessoas querem ver Deus. Só que antes da música mesmo, estou eu, a minha pessoa. Dois fatos me ajudaram tanto a compreender isso, que me impressionou bastante. Mas deixa eu dizer só uma coisinha antes. A perfeita comunicação de Jesus Cristo acontece, em primeiro lugar, por causa disso, porque Ele é a boa nova, e Ele não precisa fazer nada para provar que Ele é a boa nova. Ele é o Filho de Deus, e tudo que transborda em Jesus, transborda da boa nova que Ele é. As pessoas precisam ver isso em nós. A humanidade está cada vez mais desacreditada daquilo que vê na televisão, e olha que eu estou na televisão, de ouvir aquilo que se ouve no rádio, de ver pela internet, porque a comunicação está rápida, o mundo está todo ligadinho pela net. Isso significa que a possibilidade de mentir, de enganar as pessoas, cresceu muito, e as pessoas não são bobas, as pessoas não são tolas. A capacidade, a possibilidade de mentir através dos meios de comunicação, de enganar através dos meios de comunicação, de enganar em cima de um palco, ela é enorme, porque enquanto existe a possibilidade de comunicar, criando, a possibilidade de mentir é enorme. Com a tecnologia que existe, mais ainda. No estúdio de rádio, por exemplo, você pode convidar o seu ouvinte para estar com você num circo. Eu ponho som ambiente de um circo no estúdio de rádio. Senhoras e senhores, e o barulho de circo, tem barulho do elefante, tem a risada do palhaço, e quem ouve diz, nossa, estão lá no circo. Estão no circo coisa nenhuma. Por isso a humanidade, o homem moderno, ele está cada vez mais descrente daquilo que ele vê na TV, ouve no rádio, acessa na internet. E essa sua curiosidade, essa sede de Deus que você tem, e que os outros aos quais Deus destina você, que tem também a mesma, com imensa intensidade. Então, mais do que cantar coisas de Deus, você precisa ser Jesus para estas pessoas. E isso de fato é uma segunda conversão que precisa acontecer com cada um de nós. É tão bonito nós vermos São Paulo. Nós ali ficamos fazendo estudo bíblico assim, relâmpago, buscando onde está a citação, aonde Paulo, ele diz o seguinte: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Essa citação está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Inesquecível. Todos eles disseram no meu ouvido, não achava? Mas é tão bonito a gente ver que São Paulo, durante algum tempo, se você
perceber direitinho nas cartas de São Paulo, que antecedem justamente a carta aos Gálatas, e desde mesmo nos Atos dos Apóstolos, que durante algum tempo, Paulo, ele recebeu uma conversão, que a gente pode chamar uma conversão da forma, quer dizer, ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a palavra de Deus, ele recebeu aquela novidade imensa na vida dele, e ele começou a falar de Jesus, e a proclamar o nome de Jesus Cristo. Mas a gente vai percebendo na vida deste guerreiro que é Paulo, que com o passar dos tempos, Paulo começa a deixar de ser quem ele é, ao ponto de, nesse momento, fazer esta linda revelação: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Muitos de nós recebemos, ou quase todos nós, graças a Deus, recebemos o batismo no Espírito Santo, com ele seus dons, a vida nova, as novas inspirações, a conversão que veio, tocou você, mudou você, você fez novos propósitos, você avançou, você viveu assim conquistas maravilhosas, Deus agiu através de você, milagres até aconteceram. Mas não é verdade que durante muito tempo ainda somos nós mesmos? É o Ricardo, sim, falando das coisas que ele recebeu. Somente que, meu querido e minha querida, as coisas que o Ricardo recebeu precisam mudar o Ricardo e fazer com que o Ricardo deixe de ser cada vez mais o Ricardo e ele passe a ser Jesus para as pessoas. Jesus vai cantar em mim assim, Jesus vai compor em mim assim. Isto é muito grave, no sentido de que é muito importante, que é muito sério para todos nós, porque muitos de nós contaminados com a mentalidade muito humana, a gente quer continuar sendo quem a gente é. Sabe aquela história do vinho novo em odre velho? Durante muito tempo a gente recebe o vinho novo e o nosso odre, que somos nós, ainda é velho, mas mesmo assim a gente sustenta a novidade em nós. E aí acontece assim também o ministério, a pregação da palavra, a música, o que quer que seja, o canto, a composição. Mas chega um momento em que o odre velho, esse odre velho aqui, não suporta mais o vinho novo, e ele começa a romper. Aí precisa acontecer uma outra novidade, ele precisa ser ele também novo, vinho novo, em odre novo, senão ele racha. Quando as pessoas começarem a ver em nós o Cristo que elas seguem, nós iremos ver muitas outras maravilhas, além daquelas que vemos agora. Você quer deixar de ser quem você é? E ser cada vez mais quem Cristo é? Uma coisa mexeu muito comigo há alguns meses. A dona Maria, ela mora em São Paulo, e ela passou muito tempo numa depressão muito forte. Ela ficou 6 anos em depressão. E uma depressão que ela dizia muito palavrão, xingava o mundo inteiro. Pensar em vir aqui na Canção Nova nunca. Mas um dia os filhos foram muito determinados e trouxeram a dona Maria aqui em Cachoeira Paulista. Enganaram a dona Maria, puseram ela dentro de um carro. Mãe, vamos dar uma volta. E eles me contaram que ela veio chegando de São Paulo até aqui, muito mal, pensava no suicídio. Chegou aqui, não queria descer do carro. Ali naquela portaria principal de entrada de pedestres, aqui na Canção Nova, por acaso eu estava passando por ali quando a dona Maria chegou. E eu estou lá passando, e algumas pessoas me viram e disseram: olha lá o Ricardo Sá. E aí eu vi a dona Maria me viu. Niki que nós nos vimos. Eu olhei para a dona Maria, abri um sorriso,
abri os braços e abracei a Dona Maria. Eu lembro disso, soube depois. Dei um abraço da Dona Maria, abracei e disse: Dona Maria, bem-vinda, que bom que a senhora veio, seja muito bem-vinda. Naquele abraço, a depressão dela foi embora e nunca mais voltou. Acabou, sumiu. Acabou, 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 acabou. Eu fiquei assim, muito intrigado com tudo isso. Primeiro que eu não me lembrava nem dela. Eu fiquei durante um tempo pedindo para quem me contava a história: traz a Dona Maria aqui, eu quero conhecer essa criatura. Traz a Dona Maria aqui. Um belo dia, Dona Maria já veio aqui, veio outra vez, deixou umas cocadas para mim, Padre Edmilson comeu tudo. Ah, mas eu fiquei muito bravo. Mas a gente já se reconciliou. Acontece, é uma família, gente. Quem abraçou a Dona Maria? Claro que foi Jesus Cristo. Foi Jesus mesmo, porque eu não lembro disso. Eu não lembrava nem do rosto de Dona Maria, quem era ela. Alguns dias atrás eu me encontrei com uma senhora que ela tem lupus. Ela chama-se... Esqueci. Não esqueci que ela chama-se não. Ela chama-se... esqueci mesmo. Mesmo também não é o sobrenome dela. Mas eu esqueci. Aí eu estava ali no clube do ouvinte e ela disse: Ricardo, sabe, vem cá, eu quero te contar uma coisa. Em uma das crises que eu tive da minha doença, eu perdi completamente a minha memória. Sabe como foi que eu recobrei a memória? Eu digo: não faço a mínima ideia. Ela disse assim: eu recobrei a memória quando meu marido colocou para tocar o CD Cinco Pedrinhas. Eu digo: aquele CD que tem aquela minha foto horrorosa, que eu detesto, que eu tô horroroso, parece um VHH. Ela: aquele mesmo. Pois é, Ricardo, ele colocou aquele CD para tocar, e eu fui escutando aquelas músicas, e eu fui me lembrando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E quanto mais eu escutava, eu mais me lembrava, e toda a minha memória voltou durante todo o tempo que eu escutei o seu CD. Quem foi que eu esqueci, ouviu? Quem foi que ela ouviu? Ela ouviu Jesus. Aí eu fiquei mais contente ainda. Eu digo: opa, tudo indica que eu estou começando a ficar parecido com Jesus Cristo. Isso é muito mais importante. Isto, aliás, é tudo o que precisa acontecer comigo, com você, e muito, 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 muito mais. O rosto de Jesus, o sorriso de Jesus, a presença de Jesus. E é claro, sendo tudo isso, será a voz de Jesus também para os outros. E aí a comunicação será perfeita. Aí eu volto àquela ideia que eu lhe falei da perfeita comunicação. Por que que Jesus Cristo é o perfeito comunicador? Primeiro porque ele era tudo aquilo que ele falava. Não era que Jesus falava do reino de Deus, nem falava da boa nova, do evangelho. Jesus falava de si. E que tipo de comunicação é essa? Que quando atinge alguém, ultrapassa, não vai para o intelecto da pessoa, embora atinja. Não vai para o coração da pessoa somente. Então essa comunicação vai ser entranhada, porque vai pegar as pessoas por dentro, na alma, na entranha das pessoas, e elas não vão ter por onde escapar. Puxa vida, por que que o evangelho relata de uma forma tão simplória? Jesus está lá e tal, encontra São Mateus, olha para ele e diz: vem, segue-me. O abestado levanta e vai lá. Foi assim? Não! Quando falou, o miserável de Mateus foi pego aqui por dentro, nas entranhas, aquele olhar, aquela voz, era impossível resistir. Pegou, fisgou, resgatou, era dele, não tinha volta. Vinham as dúvidas, as dificuldades, vinha o desespero de ver o mestre indo para a cruz, mas ele tinha sido pego por onde? Pelas entranhas. Então, atenção, músicos do Brasil inteiro, parem de cantar para os ouvidos e comecem a cantar para as entranhas. Parem de cantar com a boca e comecem a cantar com as entranhas, 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 entranhas. E
E o que é entranha? Entranha é aquilo que a gente tem por dentro, é o que está dentro de nós. Essa comunicação entranhada, que de repente a pessoa fala e você me acertou. E não tem jeito, ficou em você, porque as pessoas não querem ver cantores, as pessoas não querem ver ministros, as pessoas querem ver Deus, elas querem ver Jesus Cristo em nós, em mim e em você. E eu não falo isso de cátedra, eu falo disso com uma dor imensa. Graças a Deus minha mulher está aqui, ela pode dizer mais do que ninguém neste mundo, o homem que eu sou, longe da pessoa que é Jesus Cristo. Mas sinceramente eu quero, meus irmãos de comunidade também me conhecem, sabem que eu sou, mas eu quero muito, porque eu acredito que é preciso que aconteça desta forma. Então não é só a agulha não, viu gente? Não é só a agulha não, é o conteúdo também. Nós precisamos ser Deus para as pessoas. Por isso o Padre Jonas disse que existia uma antiga forma, e Deus quer nos dar uma nova forma. A nova forma é essa. Seria bom que a nossa boca calasse toda a música que nós não somos capazes de cantar com as entranhas, porque ela pode ser estéril, ela pode não valer nada, ela pode ser uma perda de tempo enorme, quando na verdade nós não temos mais nenhum tempo para perder. O padre conta do oleiro, esta transformação que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Eu tenho uma outra história que eu gosto de contar, um pouco mais, digamos assim, ardente do que a do oleiro, mas eu vou contar para você. É bom a gente contar. Quando a gente conta história, a gente senta para contar a história, né? Deixa eu contar a história para vocês. Então, uma vez um grupo de pessoas estava reunido para descobrir por que é que na Bíblia Deus é chamado em Malaquias capítulo 3, versículo 3, de fundidor. Aí um abençoado lá teve uma ideia: vamos lá na funilaria conversar com o fundidor. Talvez a gente tenha luzes do Espírito Santo para fazermos um discernimento em torno deste assunto. Aí foram lá, chegaram lá e encontraram o fundidor trabalhando na funilaria. Fantástico, não? Aí, o que ele fazia? Ele pegava um punhado de prata, colocava num forno a 900 graus centígrados, apoiava ali do lado dele e ficava ali, olhando. Aí o cara lá do grupo perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele disse: você não está vendo? Eu disse: estou, mas não estou entendendo. Eu estou purificando esta prata. Mas e o senhor não tem mais nada para fazer não? Vai ficar aí? Eu digo: não posso sair daqui agora. Mas não dá nem para olhar para mim enquanto a gente conversa? Também não. Mas por que? Falta de educação. Ele disse: não, é que não posso tirar o olho da prata. Se eu tirar o olho dela, ela passa do ponto da purificação e racha. E aí eu tenho que começar tudo de novo. Lição número 1: Deus não nos deixa. No fogo a gente acha que Deus deixa? Acha? Acha ou não acha? Acha. No fogo a gente diz: meu Deus, me esqueceu, como é que pode ser tão ingrato, depois de tudo que eu fiz por ele. A gente diz um bocado de bobeira para Deus, né? Aí ele ficou lá olhando a prata, para não passar do ponto. A gente passa do ponto, né? Quando está no fogo, Deus põe a gente no fogo, aí a gente murmura, reclama de tudo, não estou aguentando, está muito dura essa vida, é muito sofrimento, aí pá, racha. Aí tem que começar depois, tudo de novo. Você experimentou, né? Pois é, tão novinha, já passou por isso. Mas é verdade, o que acontece com todos nós. Mas e aí, eles estão lá naquele papo, né? Estou lá, purificação. Aí, saca,
O fundidor está lá de olho na prata, esperando ela purificar. De repente o fundidor o cara do grupo de oração já estava querendo se mandar. Ele enlouqueceu de vez. Arriscou perguntar: o seu fundidor, o que aconteceu? Ele disse: purificou, está prontinha para sair daí. Mas por quê? Aí o fundidor dá a resposta mais maravilhosa do mundo. O fundidor diz: eu sei quando a purificação acontece, quando eu posso ver o meu reflexo na prata, e retira a prata de dentro do forno. Sacou, meu filho? Entendeu? Deus faz exatamente a mesma coisa comigo e com você, e não vai tirar você do fogo enquanto Ele não ver em você o reflexo dele, porque é aí onde acontece essa grande transformação que cada um de nós temos que aceitar que Deus faça conosco. Eu não acredito que não exista na sua vida nenhuma situação que seja exatamente a fornalha onde Deus lhe pôs para que você começasse a ter os traços de Jesus. O que é mais importante do que ter uma voz bonita, ou de compor bem? Canta de qualquer jeito, compõe qualquer coisinha, mas canta com a voz de Deus. Olha como Deus olha. Tem o semblante de Jesus. Batata. O ministério acontece. Ele é frutuoso. Por que que aquela musiquinha faz tanta coisa na vida das pessoas? Tem umas musiquinhas bendita mesmo. São 2 letras, 2 palavras, 2 frases. Canta, o povo já está enlouquecendo por Jesus Cristo. E às vezes eu componho um que dá 2 páginas, uma dificuldade para gravar a música inteira, e não acontece nada com os outros. Não é o problema de quem compõe, é o problema de quem canta. Porque precisa, e é até bonitinho, porque eu também acontecer de, eu vou escolher um repertório de músicas que funcionem. Eu andei dando uma olhadinha no repertório da Sueli Façanha, do Eugênio Jorge, da Adriana, que ela canta e o povo... É essa música que eu preciso pôr no meu repertório. Já escutou essas histórias, né, negão? Tá rindo aí? Só que você não funcioneia. Porque funcionei um pouquinho mais naquela criatura ali, que Deus põe no forno o tempo inteiro. Acho que só tira do forno quando tem que ir pro palco. Saiu do palco, volta pro forno. Hoje no estado dele, como é que já tá? Olha, mas você é um cara amado, viu? Tia vida. A gente só sai do forno no palco. Vai pro palco, aí tem um refresquinho e tal. Quando a gente vê, Jesus fez mais do que a gente imaginava. Saiu do palco, só bastou descer aquela escadinha aqui de trás. O pessoal que canta aqui sabe mais do que isso. E volta pro forno. Pergunta. Não precisa responder agora, mas precisa responder sim. Qual é a situação na sua vida que Deus se utiliza para serviço de forno, para fazer que de uma vez por todas você ganhe o semblante de Jesus Cristo? Qual é a situação então que Deus te deu de presente para que você, no forno deste fundidor que é Deus, e que não te deixa, é loucura imaginar que Deus deixa você sozinho no forno, mas é aí no forno onde você está. Até quando?
Essa pergunta é tremenda, não é? Quantos de nós fazemos para Deus? Meu Deus, até quando? Até quando viverei assim? Até quando? Até quando virá a solução? Até quando virá a cura? Não tenho medo nenhum de dizer que até mesmo uma grande fraqueza pode ser o seu forno, onde ali você é tão humilhado, porque você cai sempre. Só que o fundidor está ali do lado, porque você é fraco, você é fraca, você cai, mas Deus não te deixa, está sempre do seu lado, juntinho de você. E você vive humilhado nas próprias fraquezas, num forno contínuo, que você acha que não vai acabar nunca. Só que você nem imagina que enquanto você vive tanta dor, tanto sofrer, mas tanto abandono, tanta confiança, tanta oração, tanta entrega, tanta busca, tanto apostolado, de repente quando você se olha no espelho, você já não tem tanta vontade de ser quem você é. Você tem uma vontade enorme de ser quem Jesus Cristo é. Identifique agora, enquanto eu estou falando para você, identifique agora. Qual é a situação que Deus se vale para permanecer você no forno? Tem coisas, tem alimentos prontinhos que precisam permanecer no forno para poder ficar com o gostinho que tem que ter. Não é verdade? Deixa o forninho ali no fogo baixo, não é isso? E deixa lá. Talvez existam justamente situações na sua vida assim, onde você está sempre ali naquele banho-maria, naquele forno pré-aquecido, porque é ali aonde você precisa ser tratado, aí onde você precisa ser curado, para ser quem Jesus é. Tudo isso que eu lhes disse por quê? Por causa da urgente evangelização através da música, porque a nossa bandeira não é a música, é um acampamento para músicos. E existem inúmeros eventos por esse Brasil afora sobre a música, para a música, para tratar da música, mas a bandeira que a gente levanta nesses eventos, nela não está escrito música. Nela está escrito evangelização, urgente evangelização, urgente evangelização. Somos evangelizadores. E durante algum tempo, muitos de nós pensamos que nós deveríamos apenas pegar sementes do evangelho e aí semear. Hoje nós estamos entendendo diferente. As sementes somos nós. Nós somos as sementes do evangelho e precisamos ser. As pessoas estão muito sofridas, estão decepcionadas, as pessoas estão vivendo crises tremendas dentro de casa. As histórias que nós escutamos falar pelo mundo afora, você escuta falar também, de ordem familiar, de ordem afetiva, os escândalos de ordem sexual, que nós vemos pessoas vivendo, adultos, velhinhos, crianças, é um horror, é um inferno tremendo que as pessoas estão vivendo. É preciso que quando subamos no palco, que se sinta a presença de Deus, antes que a gente cante, e mais ainda, e quando a gente desce do palco, quando o ministério vai embora, na descida do palco, porque eu estou exausto, e a gente cansa mesmo. No palco a gente olha, no palco a gente dá tudo, o que tem, o que não tem, porém depois, acabou. Às vezes você não quer ver ninguém, mas tem que ver. Às vezes você não quer bater foto com ninguém, mas tem que bater. Às vezes dói aqui e aqui, sabe de quê? De fazer assim. Mas na descida do palco, quem desce do palco tem que ser Jesus. Jesus tem que descer do palco e tratar de cada um, e acolher a cada um. Eu repito, não estou falando isso de cátedra,
Não estou falando isso repleto de uma excelente experiência nesse aspecto, capaz de lhes dar um testemunho louvável sobre esta conduta. Não, é uma luta tremenda, 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 tremenda. Mas que quando a evangelização está em jogo, por causa da fraqueza, fragilidade das pessoas, porque as pessoas estão muito sofridas e são muito frágeis, nossa, tocou ali embaixo, desceu com a sua façanha, terminou o show aqui, cantou com a dor de cabeça de arrepiar o cabelo. Aquele arrepiadinho não era escova, era dor de cabeça que arrepiou os cabelos da criatura. Ele está lá cantando, quero louvar. Aí desceu uma dor de cabeça, abre a porta, pegou você. Aí você olha e diz assim: que falsa. Porque também as pessoas não são sempre muito boas. Às vezes a gente é mal pra caramba, né, gente? Às vezes a gente é mal pra caramba, né, gente? A gente não... Pra aquela galerinha ali, a gente não dá sopa, não. Vai rindo. Pra aquela galerinha ali, a gente não dá sopa, não. Pisou na bola, contra testemunho, crucifica-o. Vocês não dão mole pra gente, não. Vocês não dão mole pra gente, não. A gente sabemos, gente. Ai, meu Deus. Então eu não posso descer do palco sem continuar sendo Jesus que você precisa receber de mim, porque essa é a minha missão. A missão continua fora dele. Fora dele. Acho que falei bastante, citando-nos. Mas e aí? E você? O que vai acontecer com você? Quais são os passos que Deus te inspira a dar a partir dessas coisas que eu lhe dei? Você não pode mais cantar com a boca, tem que cantar com as entranhas. Isso significa uma experiência profunda de conversão, de evangelho, de palavra de Deus, de sacramento, de rosário, de apostolado, de comunidade, de paróquia. É uma coisa muito séria, é seríssimo, porque senão a gente compromete tudo que nós estamos fazendo, porque não é música que a gente faz. O Dungão que ensinou a gente a dizer isso. Não é música que a gente faz guerra, a gente guerreia, em nome do Evangelho, porque é uma luta tremenda também chegar aos corações. Mas e aí, o que vai acontecer, depois que você ouviu esse cearense aqui, Caba da Peste, dizer essas coisas para você? Que caminho você vai traçar? Que experiência você vai buscar? Que ajuda você precisa? Tenha humildade de pedir ajuda a quem talvez possa lhe ajudar. É uma mudança inteira de parâmetro. Porque aí é um grande desafio, não é? Para todos nós. Aconteceu comigo uma coisa muito bonita também, que eu lhes conto. Uma vez eu estava dormindo e acordei com a voz, que eu sei que era Jesus me dizendo. Foi tão claro. Eu escrevi até no meu caderno de estudo bíblico. Eu estava dormindo assim. Aí eu escutei a seguinte frase: Ricardo, o sucesso do seu ministério não está nas qualidades que você tem. O sucesso do seu ministério está na marca que eu pus em você. E eu acordei, fiquei um tempo assim, vivendo um grande impacto daquilo que tinha acontecido comigo. E como foi palavra de Jesus para mim, eu repito. Jesus me disse naquele dia: Ricardo, o sucesso do seu ministério não está nas qualidades que você tem, está na marca que eu pus em você. Duas palavras me chamaram muito a atenção, pensando muito sobre elas depois. Uma foi a palavra sucesso. Achei muito esquisito Jesus falar sucesso.
Jesus, você quer que eu faça sucesso? Jesus diz para mim que quer que eu faça sucesso, sim. E se Jesus quer fazer de mim um sucesso, o problema é dele, né? Eu aceito. E por que Jesus quer fazer de mim um sucesso? Por mim? Nada. Por causa do Evangelho, é óbvio. Por causa da obra de Deus. E a gente tem que ter humildade para que, se Jesus quiser fazer do nosso ministério um sucesso, Ele vai fazer. E eu já entendi isso, graças a Deus. A outra palavra foi a palavra marca. Que a frase foi essa: o sucesso do seu ministério não depende de suas qualidades, depende da marca que eu coloquei em você. E eu, que marca é essa, Jesus? Cadê a marca? Não encontrei marca nenhuma. Que marca é essa? Aí eu fui procurar na Bíblia a palavra marca. Encontrei algumas coisas até mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A marca o que é? A marca é a unção. Olha, eu fico simplesmente admirado quando eu vejo meus irmãos que vêm aqui neste microfone, que este lugarzinho desse microfone, gente, aqui não é brincadeira não, viu? Esse lugarzinho aqui não é brincadeira, né, meus irmãos? Esse aqui é um lugar, desculpa, esse aqui é um lugar de uma luta imensa. Mas também de um abandono assim estupendo. E eu fico assim impressionado de ver o que acontece com meus irmãos. Porque muitas vezes nós estamos aqui e os outros nossos irmãos, graças a Deus, estão aqui junto de nós. E o que é que funciona? O que funciona é a boa música escolhida, também é a boa música escolhida, mas a pessoa funciona. Entende? A pessoa funciona. Quando eu digo que a pessoa funciona, é que tem unção na palavra. É tudo tão simples, mas é verdadeiro, mas é entranhado, porque é vivido. E de repente, uma música simples como tantas que nós temos, tão ricas, graças a Deus, na renovação carismática, em grupos de oração, portanto, músicas de outros movimentos, de pastorais, dos focolares e tantos outros, que são tão simples e é a marca, é a unção, que eu preciso persegui-la. E aí nesse conjunto está tudo isso que eu lhes falei, a ação de Deus em nós, purificando-nos, que é de fato isso que precisa acontecer, a purificação, para que além da agulha a gente seja o conteúdo. Abandonar a ideia, estou repetindo agora alguns conceitos para você. Abandone a ideia mundana de que você tem que ser cada vez mais quem você é. Tome o Evangelho, engula, goela dentro, todos os dias. Mastigue, bade, limpe. Mais Evangelho, Evangelho, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos. Encha-se, é palavra viva de Deus. E quanto mais eu tomo o Evangelho, mais ele vai me transformando naquilo que ele é. Porque a palavra de Deus, ela faz isso em nós. À medida em que a gente toma a palavra e come a palavra lendo com os olhos, e ela entra pelo nosso intelecto, pelos ouvidos, ela vai realizando em nós aquilo que ela diz. E a gente vai se tornando o que a palavra diz. Não é um livro mágico, mas é isso que acontece. A palavra de Deus nos converte. Quem tem uma experiência contínua, assídua, quer dizer, todos os dias com a palavra de Deus, vê isso em si. Essa transformação acontece. Vamos cantar. A tua graça me basta, Senhor, é tudo que eu preciso ter. O teu amor é o que me conduz, razão maior do meu viver. Contigo seguro eu sei estou, em tuas mãos eu espero. Firma meus passos, me mostra, Senhor, fazer tua vontade é o que eu quero.
basta, Senhor. A tua graça me basta. É tudo que eu preciso ter, é tudo que eu preciso ter. O teu amor é o que me conduz, razão maior do meu viver. Contigo seguro eu sei estou, em tuas mãos eu espero. Firma meus passos, me mostra, Senhor,